Sejam bem-vindos. Meu nome é Edson Fogaça Marques. O módulo que nós vamos abordar trata-se da unidade 3 e daremos os procedimentos iniciais para a instauração do processo administrativo disciplinar. Em primeiro momento, nós vamos fazer a abordagem no artigo 148 da Lei 8.112, que traz a seguinte redação: o processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Em resumo, o artigo prevê que o processo administrativo disciplinar deve se originar das irregularidades funcionais relacionadas ao cargo ou função pública e não em situações que estão relacionadas à vida privada do servidor público. Como que pode surgir originar o processo administrativo disciplinar? A Lei 8.112 prevê, no artigo 116, inciso 6, que está nos deveres do servidor, levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Já o inciso 12 prevê representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Essas duas situações elencadas no artigo 116, incisos 6 e 12, são as situações onde ocorre a representação, ou seja, uma peça do servidor público para instruir procedimento que pode se originar um processo administrativo disciplinar. Uma outra forma estabelecida na própria Lei 8.112 está situada no artigo 144, que traz a seguinte redação: as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. A previsão do artigo 144 é uma forma de qual o cidadão possa iniciar um processo em razão de irregularidade cometida por servidores públicos. Então, a peça que é montada e instruída pela comunidade ou cidadão comum. Uma outra forma também de se iniciar um processo administrativo disciplinar ocorre através das denúncias anônimas. Inclusive, hoje há a jurisprudência do STJ e STF sobre a legalidade do início do processo administrativo disciplinar sobre essa forma de denúncia. A instauração do processo administrativo está prevista no artigo 151, inciso 1. Na verdade, a instauração é um ato que se concretiza com a simples publicação da portaria que constitui a comissão, conforme previsão do inciso 1, artigo 151, da Lei 8.112. Os prazos previstos para a duração do processo administrativo disciplinar está inserido no artigo 152, que traz a seguinte redação: o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contado da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Em suma, o prazo do processo administrativo terá uma duração máxima de 60 dias, pode ser iniciado com um prazo menor, mas o ideal é que a autoridade que tenha a competência para instaurar delegue um prazo máximo, ou seja, os 60 dias previsto na lei. Para a contagem dos prazos, vamos utilizar a previsão do artigo 238 da Lei 8.112, que traz a seguinte redação: os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Já a Lei 9784/99, artigo 66, traz a seguinte redação: os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluído-se o do vencimento. Desta forma, nós temos condições de fazer a contagem do prazo da duração do processo administrativo disciplinar. Vamos aproveitar e praticar fazendo um exemplo sobre a contagem do prazo. O processo instaurado
uma portaria com instauração no dia 29/10/2014. Pelo que foi dito nos artigos, exclui-se o dia do início, ou seja, excluímos o dia 29/10. Então, contaremos dia 30 e 31, 2 dias no mês de outubro, mais 30 dias no mês de novembro, totaliza 32 dias, e mais 28 dias no mês de dezembro, totalizando 60 dias. Ou seja, portaria que é instaurada no dia 29/10 tem seu prazo definido até o dia 28/12/2014. Neste exemplo, observamos que o dia 28/12 cai num domingo, ou seja, utilizando a previsão do artigo 238, prorroga-se o prazo para o dia 29, ou seja, a comissão pode entregar o relatório final até o dia 29/12/2014, que considera-se atendido o prazo estabelecido em lei. Vamos a uma outra situação. A portaria ou a instauração do processo administrativo disciplinar ocorreu no dia 27/10/2014. Observamos que o dia posterior, 28/10/2014, é ponto facultativo. Nessa situação, privilegiando o prazo em favor do acusado, faremos a contagem a partir do próprio dia da publicação da portaria, em conformidade com a previsão do artigo 52. Nesta condição, teremos a seguinte contagem. Contaremos dia 27, 28, 29, 30 e 31. 5 dias no mês de outubro de 2014. Mais 30 dias no mês de novembro, totaliza 35 dias. E mais 25 dias no mês de dezembro, totalizando 60 dias. Observamos novamente que o prazo final do processo terminou em um feriado. Nessa situação, utiliza-se o mesmo mecanismo, ou seja, prorroga-se o prazo para que a comissão faça a entrega até o dia limite de 26/12/2014. Essas são as situações mais comuns onde a contagem de prazo ocorre em dias normais, que não antecede feriados, pontos facultativos ou finais de semana, e nas condições onde a publicação ocorre na véspera de feriado, pontos facultativos ou finais de semana.